Esse aqui é um Building Public raiz. Esse vai ser um vídeo um pouco mais curtinho, onde eu vou abrir para vocês os resultados e os desafios que eu tenho tido, né, rodando as campanhas de tráfego pago da Freelup. Bora lá? Bom, só introduzindo aqui para vocês, então, para quem não conhece, a Freelup é um dos três SaaS que eu cuido hoje, né, que eu sou dono, que eu sou fundador, e é uma ferramenta voltada para a organização de freelancers, beleza? Então, ou seja, é uma ferramenta que substitui ali Trello, Notion, ClickUp, Monday, ZapSign, Authentic, aquelas ferramentas todas lá. Então tem contrato, proposta, assinatura eletrônica, finanças, projeto, prazo, tarefa, calendário, hora, portfólio, etc. Beleza? Então ele é um tudo em um voltado ali para cuidar da vida do freelancer. Essa aqui é a Freelup. E aí, eu tenho algumas estratégias para crescer a Freelup. Né? Eu deixei lá embaixo a audiência e indicação, porque hoje essa é uma das maiores maneiras que a gente consegue captar clientes, é um dos nossos melhores canais de aquisição. Mas ele não é muito escalável e previsível, né? Porque a gente não sabe quando é que vai haver uma indicação, a gente não consegue crescer na constância que gostaria também a audiência voltada principalmente para Freelup, que é a audiência do meu perfil pessoal. Então eu deixei ele um pouco mais apagadinho, porque eu acredito que é um bom canal, eu acredito que eu vou contar com ele para sempre, mas eu não considero ele como sendo um canal que vai, né, escalar realmente a empresa. Qual é o canal que eu considero? Tráfego pago. E aí eu deixei entre parênteses venda direta, porque por que eu estou especificando isso, né? Depois eu quero testar um tipo diferente de tráfego pago, que é o que tá ali embaixo, né? O Tripwire. Tripwire, para quem não conhece, é um tipo de funil de venda que você vende um produto low ticket, ou seja, você vende um produto mais barato para aquele cliente e aí depois você tenta fazer a venda do produto principal como upsell. É basicamente isso, ou seja, você consegue, no meu caso, a gente tem um software que custa 99 por mês, então é uma assinatura, e a gente vende, por exemplo, um pack de planilhas, né, um pacote de planilhas e algumas ferramentas mais fáceis assim, por 49, por 69, ou seja, além de ser mais barato, não é uma assinatura. Então a barreira de entrada é bem menor, a gente consegue vender esses produtos para essas pessoas e depois a gente tenta converter elas para clientes. Mas esse tráfego pago tripwire vai acontecer lá na frente. O funil que eu estou falando agora, que eu estou rodando hoje, é o de venda direta. E aí também tem a possibilidade de conseguir captar clientes através de afiliados ou parceiros que criam conteúdo, que indicam ferramenta, etc. Isso vai ficar também para um segundo momento. Primeiro, eu quero tentar validar aqui com vocês o funil de tráfego pago. Então vamos lá, seguindo um pouquinho da lógica de como é que a coisa foi acontecendo. Primeiro, antes de tudo, eu melhorei a página da Freelup. Né? Eu tinha a mesma landing page de 2 anos atrás, quase. Freelup esse mês está fazendo, já fez agora, semana passada, 2 anos de existência. E desde sempre ela estava com a mesma landing page. Eu só adicionava, eu tirava alguma coisa quando eu lançava uma coisa nova ou mudava alguma funcionalidade da ferramenta. Mas dessa vez eu joguei fora tudo que eu tinha antes, né? Não literalmente, tá lá salvo no backup, mas enfim. Recomecei a página do zero, pensando como se fosse uma carta de vendas agora, né? Ou seja, o que eu estou fazendo? Antes eu estava focando muito no produto Freelup. Então a pessoa entrava, ela era uma boa página para você pegar alguém que não conhecia a Freelup e passar a conhecer a Freelup. Ela fazia bem esse papel, mas ela não fazia bem o papel de vender para a pessoa que a Freelup era a melhor solução possível para ela. Ou seja, ela te fazia conhecer a ferramenta, mas ela não vendia de fato. Então o foco da nova página foi esse. Foi usar mais argumentos de vendas, foi tocar mais no problema do que em funcionalidade, até porque essa foi uma das primeiras landing pages que eu fiz para mim mesmo, assim, né? Então, hoje em dia, 2 anos depois, eu acredito que eu já sou mais experiente nisso. Então, eu consegui construir uma página agora que eu acredito que foi a melhor página que eu já construí até agora. E os números também estão me ajudando a chegar a essa conclusão também. Então, bom, agora, depois que eu melhorei minha página, analisei meu público, analisei as dores da minha persona, etc. Aí, o que veio na sequência? Eu fui gravar alguns criativos, justamente para poder começar a rodar as campanhas. Então, gravei aí bem uns 15 vídeos diferentes, para variações para vários públicos, vários tipos de criativo, remarketing, público morno, quente, frio, prova social, mostrando a ferramenta por dentro, argumentando com o meu rosto, criativo estático de vídeo, gravei um monte de coisas, acho que foram uns 20 e poucos. Eu deixei alguns estáticos aqui na tela para você ver, são principalmente de remarketing esses aí, com prova social, com não desista, etc. E também alguns vídeos ali que eu deixei gravados, né, lá no meu Drive, para vocês verem. Então foi uma lista grande de criativos. E aí, vamos parar um pouquinho com calma aqui, vamos falar sobre a nossa estrutura de testes.
qual é a grande ideia aqui, tá? A ideia é que eu não tinha rodado nenhum tráfego para FreeLup com essa nova estrutura, então eu não tinha muita informação dos públicos que iam funcionar bem. E aí é que entrou então a nossa estrutura de testes. Eu precisava testar principalmente para público frio, porque público frio é onde tem mais mistério. Público morno é basicamente quem já interagiu minimamente, que é o famoso remarketing que a gente chama, né? Ou seja, quem curtiu o teu perfil, quem acessou o site, etc. A única coisa que pode mudar é basicamente o prazo que você vai ficar fazendo remarketing para essa pessoa. Público morno e público quente não tem muito mistério. Público quente é basicamente recuperação de vendas, né? O cara que quase comprou, criou a conta, mas não chegou a passar o cartão, etc. Então, público morno e quente não tinha muito mistério. Então, não tive uma estrutura de testes grandes para eles. Eu só testei criativo para eles, eu não testei público de fato. Mas público frio, aí sim a gente teve bastante teste. Então, vem cá comigo, vamos lá. A gente teve 7 públicos diferentes voltados para testes aqui no público frio. Né? Primeiro, o público geral de freelancers, pessoas que trabalham com freelance, desenvolvedores, web designers e fotógrafos. Aí a gente tem, ou seja, primeiro tem um público geral, depois tem 3 públicos de nicho. E para cada público de nicho, eu gravei um criativo separado. Então, inclusive, se você me segue, você deve ter recebido ele também, em que eu começava o criativo, por exemplo, para freelancers, falando: ô, freela, taraná, taraná, taraná. E aí, para os desenvolvedores, eu gravei o mesmo criativo, só que eu mudava a abertura. Então, eu falava: ô, desenvolvedor, vem cá, taraná, taraná. Ô, web designer, vem cá, taraná. Então, eu fui repetindo os criativos. Eu fiz basicamente 2 criativos, mas eu montei 4 versões dele. O genérico, falando com freela, geral, assim, o freelancer, né? E 3 nichados. E aí a gente tem 3 públicos lookalike. Para quem não sabe, lookalike de 1%, que danado é isso aqui, né? Lookalike de 1% é uma funcionalidade que o Meta Ads, aqui o Instagram, o Facebook, na parte de anúncios, te dá para você procurar pessoas parecidas com aquele público que você tem de interesse. Ou seja, o que eu usei como público de interesse? Leads, trials e assinantes. Então, ou seja, eu peguei uma lista de todos os leads que a FreeLup já captou e eu falei, ó, Facebook, eu quero que você me dê uma galera bem parecida, porque se o cara virou lead é porque ele já tem algum interesse. Então, eu não conseguiria pegar algum padrão ali. Peguei o lookalike de 1% dos leads, dos trials e de assinantes. Ou seja, eu peguei pessoas parecidas com os meus leads, pessoas parecidas com os meus trials e pessoas parecidas com os meus assinantes. Beleza? Então, esses foram os 9 públicos que a gente usou. Então, 7 frios, um morno e um quente. Para o público frio, como é que foi a estrutura que eu fiz em relação a teste? Cada público tinha 2 criativos lá dentro. Um criativo mais focado em comunicar o fato de que a FreeLup substitui várias ferramentas. Ou seja, eu falava assim, você usa Trello, usa Notion, ClickUp, tará, 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 enfim, clica no Saiba Mais e conheça a FreeLup, etc, etc. Esse era um dos criativos. E o outro era muito focado na funcionalidade que mais faz a gente vender a assinatura, que é a de contrato e assinatura eletrônica. Então eu falava assim, o cliente pediu, gostou do teu projeto, quer assinar o contrato, e agora? Aí eu falava, você vai no Google, busca o teu template, depois coloca os dados do cliente, revisa tudo, gera o PDF, vai no Zapsign, manda o link pro cliente e tal. Por que você não usa a ferramenta que nem a FreeLup? Aí eu começava a argumentar também. Então eu peguei esses 2 criativos e gravei 4 variações. Então a genérica foi para os freelas e para os 3 lookalikes, e cada um dos nichos ali, desenvolvedor, web designer, fotógrafo, recebeu o seu criativo diferente. O público morno, eu coloquei 3 criativos diferentes, cada um com R$6 por dia. O público quente, um criativo só, com R$6 por dia, que era um criativo de remarketing, né? Não desista e tal. E o público frio, né? Eu deixei ali para cada público ter 2 criativos, cada criativo consumindo R$20 por dia. Ou seja, cada público estava consumindo 40, porque era 20 para cada criativo, e nos demais ali, morno e quente, 18 e 6. Enfim, falei um monte de número aqui, vamos então ver o número final, né? A gente estava gastando, então, R$304 por dia, isso dá um orçamento de mais ou menos R$9.000 por mês em propaganda, lá no Meta Ads, e um investimento inicial lá no Google Ads foi de R$27 por dia. Um investimento bem mais barato, ali em torno de R$800 a R$900 por mês. Porque eu também não entendo muito de Google Ads e eu fiquei com medo de fazer cagada com o meu dinheiro lá. Então, simples assim, eu foquei mais no Meta Ads. Então aí, óbvio, eu não espero gastar R$9.000 em marketing todo mês com a FreeLup. Isso aí era o orçamento inicial, porque a gente ia testar bastante coisa, então nos primeiros 3, 4 dias eu deixei realmente consumindo essa verba toda, e depois eu fui começando a ver o que não estava funcionando direito, e fui otimizando, né? Mas vamos lá. Comecei a rodar algumas campanhas, e aí tomei um susto. Eu estava com um connect rate de 60%.
que é Connect Rate? É a taxa de pessoas que, de fato, esperam a página carregar para aquelas que entram na página. Ou seja, se a sua página está muito lenta, você vai entrar 10 pessoas, mas ninguém vai querer esperar carregar e vai ficar 2 ou 3. Então, aqueles 7 leads que estavam querendo ver tua página, gostaram do teu anúncio, clicaram, você pagou pelo clique deles, já era. Aquela galera ali é perdida, né? Não quis esperar carregar, foi-se embora. Normalmente, velocidade de página não é um problema, a não ser quando a página realmente está lenta, né? Assim, a página média, ela vai demorar um pouquinho para carregar mesmo, 1 segundo, 2 no máximo, e deu. Se a página está demorando 4, 5, 10 segundos para carregar, aí sim o pessoal vai embora. Eu mesmo já fechei muito anúncio que eu cliquei e a página não carregou. E aí, olha só, a gente teve então, no primeiro dia de campanha, isso foi bem no primeiro dia, né? Eu fiquei bem ligado quando a gente começou a rodar as campanhas. Então, aqui, ó, 27 cliques, ou seja, eu gastei R$ 52 para ter 27 cliques nos anúncios, isso deu mais ou menos R$ 2 por clique, mas só 16 pessoas visualizaram a página, ou seja, 40% dos meus cliques foram totalmente pro lixo. Eu perdi uma grana aí, no caso assim, perdi uma grana que eu paguei em cliques, porque a página não carregou. Então eu comecei a dar uma vasculhada lá, tinha alguns vídeos na página, então eu fiz 2 otimizações, cache e lazy load. Lazy load foi a que mais impactou. Lazy load é o que, basicamente? Quando o usuário abre a página que tem vários vídeos, ele, em tese, não precisa nem rolar para começar a baixar os vídeos. Então, para carregar a página inteira, o WordPress vai lá e joga todos os vídeos para o usuário baixar. E o lazy load, que seria o carregamento preguiçoso, é o quê? Ele não joga nenhum vídeo para baixar, e só conforme o usuário vai rolando a página, que ele vai se aproximando do vídeo, aí ele começa a baixar um, depois ele baixa outro, depois ele baixa outro. Mas, ou seja, a presença dos vídeos não impacta consideravelmente o tempo de carregamento. Isso é uma técnica muito comum de ser usada para otimização de página e que eu tinha simplesmente esquecido de ativar. Então bastou eu ativar ela e usar um plugin de cache lá no WordPress, o WP Cache, que já subiu o Connect Rate de 60% para 90%, que é ó, muito bom. É um alto padrão de Connect Rate ali, acima de 90%, 92%, 95%. Já não tem nem muito o que otimizar já. E já é mais da espera da pessoa que clicou sem querer e fechou e tal. Não tem muito o que fazer. Então a gente conseguiu eliminar essas distrações ali, essas lentidões na página. E aí esse foi o resultado da primeira semana, então. A gente investiu R$ 1.670, só uma grana boa aí para uma primeira semana de investimentos, né? R$ 209 por venda e a gente tem um retorno estimado de R$ 4.700. Ou seja, o que isso quer dizer? A gente conseguiu captar 8 assinantes com esse valor investido, ou seja, a gente gastou 1.600 e conseguiu captar 8 assinantes, e o LTV estimado é o tempo que a pessoa vai ficar me pagando é de 6 meses. Quando eu multiplico lá, enfim, o 6 vezes o valor atual, aí dá mais ou menos o que está dando aí de 588. Ou seja, a estimativa, no caso da LTV, vem do que eu acredito e do que eu tenho de dado passado também, né? De que vai ser o tempo de vida daquele cliente na Freeloop. Então, isso daí a gente consegue estimar. Pô, se eu paguei, por exemplo, se eu pagar R$ 200 num cliente que me paga 100 por mês, você pode pensar à primeira vista que não é jogo, porque você está pagando 200 para receber 100. Mas na verdade você recebe 100 no primeiro mês, no segundo mês você recebe 100, mas você já não paga mais 200. Né? Então, ou seja, no segundo mês você está no 0 a 0, no terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo você está no lucro. Então, quanto mais aquele cliente ficar, mais o lucro você vai estar. Né? Então, essa aqui é a lógica de fazer tráfego para SaaS, para negócios de modelo de assinatura. Né? E aí, ou seja, a gente teve uma lucratividade ali, um LTV sobre CAC, ou seja, o tanto de valor que o cliente agrega dividido pelo tanto de valor que eu preciso pagar para ter ele, de 2,8. Ou seja, o que isso quer dizer, esse 2,8? Quer dizer que para cada real que eu invisto em anúncio, volta R$ 2,8. Ou seja, é R$ 1,8 de lucro, né, vamos dizer assim, que aí tem que pagar o custo de aquisição do cliente, né? R$ 1,8 de lucro para cada real investido. Então, isso é uma métrica muito boa. A métrica ideal é 3, tá? 3 é o equilíbrio perfeito de você para você escalar, vamos dizer assim, o seu tráfego. Por quê? Se for muito baixo, você está com a margem muito pequena. Então você começa a ter dificuldade de ser rentável na tua operação. E se for muito alto, tipo eu invisto R$ 1 e volta 50, quer dizer que você poderia estar investindo muito mais e está crescendo muito mais rápido. Então, apesar de ser maravilhoso você ter uma lucratividade muito alta, você está desperdiçando crescimento, vamos dizer assim, operando num LTV sobre CAC tão alto assim. Então, o ideal, o equilíbrio ideal é 3, ou seja, para cada real que você investe, volta 3 para sua empresa. Um paga a própria aquisição do cliente
e os outros dois enfim, vai para o teu caixa, vai para você pagar o funcionário, você vai pagar outras coisas, imposto, outras taxas, vira lucro também, né? Então isso tudo vai ter que ser levado em consideração. Aí eu tô falando da primeira semana, a gente começou a rodar tráfego em 7 de fevereiro, e hoje é 17 de fevereiro, se passaram 40 dias então. Então esse foi o resultado da primeira semana, e aí a gente foi começando a fazer algumas otimizações, eu fui pausando alguns anúncios que estavam ruins, gravei novos criativos e fui colocando também, para a gente ir tentando melhorar o nosso resultado, e ele de fato melhorou um pouquinho, né? A gente não teve uma melhora absurda, mas a gente está conseguindo clientes um pouquinho mais baratos, inclusive. Então, olha só, o nosso resultado até agora, 40 dias aqui, investi um pouco mais do que R$ 7.000 em anúncio e o retorno estimado é de um pouco mais do que 22 mil. Isso dá uma lucratividade aí de 3,1, ou seja, a gente está um pouquinho acima ali do ideal, mas enfim, variabilidade comum, padrão. Então, assim, tá uma operação muito legal. Eu quero tentar escalar isso, por exemplo, porque eu até falei lá no começo do vídeo, né? Ah, eu não quero usar R$ 9.000 de marketing todo mês. Na verdade, eu gostaria de usar, porque se eu estiver usando 9 mil é porque está dando lucro e vai voltar 30, por exemplo. Né? Então, a minha ideia é, de fato, conseguir escalar essas campanhas de marketing para elas gastarem 10, 20, 30, 50 mil por mês. Porque eu sei que se eu estiver gastando 50 mil a uma lucratividade de 3, né, a um LTV sobre CAC de 3, vai me voltar 100 mil. Eu só não posso fazer isso agora, porque senão, quando a gente aumenta o orçamento muito de repente assim, né, as campanhas começam a perder performance. Você tem que explorar a escala de maneiras diferentes. Ou seja, a gente está conseguindo agora captar a R$ 187 um cliente, sendo que um cliente deixa em média R$ 600 na Freelance. Então é uma métrica bem legal, você está conseguindo um resultado bem legal. Um ponto de atenção muito importante que eu vou ter que fazer isso durante o ano agora, recalcular a LTV. Porque essa estimativa daqui, de R$ 588, ela foi feita com base no tempo de vida de 6 meses, certo? Mas eu não sei se esse tipo de cliente que eu estou captando é o mesmo tipo de cliente que eu estou captando lá antes. E aí tem coisas que jogam para frente e para trás esse LTV. Por exemplo, uma coisa que joga para frente, ou seja, que faz com que o meu cliente fique mais tempo. Como agora eu não tenho teste grátis, eu cobro para a pessoa testar a ferramenta, ela de fato usar, o engajamento dela, o compromisso dela de usar é muito maior. Ou seja, quando eu tenho um cliente muito mais engajado, ele vai tender a durar mais tempo. Mas, em contraponto, agora que eu não tenho teste grátis, se o camarada antes, por exemplo, ele testava de graça, não gostava e não assinava, ele nunca nem entrava no meu churn, nunca atrapalhava o meu LTV. Mas agora, se esse cara compra o primeiro mês, não curtiu muito a ferramenta, usou esse período como um teste, não gostou e saiu, ou seja, eu vou ver um aumento de churn no primeiro mês. Então, eu acredito que o que eu vou ver agora é uma dispersão bem maior do LTV. Antes eu tinha um padrão mais concentrado de clientes. É o cliente que testou, gostou e assinou. Então agora eu vou ter dois tipos de cliente diferentes. Eu vou ter ou um cliente mega engajado ou um cliente que vai sair no primeiro mês. Então eu preciso recalcular esse LTV com o tempo para garantir que ele esteja, vamos dizer assim, representando a realidade. Porque isso daqui, a métrica de lucratividade, é o meu principal balizador se a campanha está dando certo ou não e se eu posso aumentar o orçamento ou não. Se isso aqui estiver muito alto, quer dizer que eu posso colocar mais dinheiro. Se isso aqui estiver muito baixo, quer dizer que não só eu tenho que tirar dinheiro, como eu tenho que pensar em outras maneiras de otimizar ele. Então, quando está muito baixo, isso é um problema e eu preciso recalcular esse LTV daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui um ano, para ter certeza de que as campanhas ainda estão fazendo sentido financeiramente. Beleza? Aí, fazendo um último finalzinho aqui, um mini merchan aqui, talvez imagine que alguns de vocês queiram aprender a fazer isso que eu estou fazendo. Onde foi que eu aprendi marketing para SaaS? Né? Eu já sabia um pouquinho de marketing, não específico para SaaS, mas eu fiz recentemente, acho que foi no final de janeiro, o SaaS 7D, que é o curso do Renato Assi e do Bruno Nakamoto. Ele é um curso de marketing voltado para SaaS. Então eu recomendo pra caramba, eu assisti um monte de aula, e já saí fazendo, assim, acho que depois de 2, 3 semanas de curso, eu já estava com campanha rodando, já dando ROI positivo e tal, assim, então ele é bem mão na massa, bem diretão, assim, 2, 3 tardes, tu bate metade do curso e você consegue ter bons resultados, assim, porque ele te coloca numa posição de refletir bastante sobre o teu negócio, quem é o teu cliente, etc. Então não é só um curso mão na massa, tipo assim, ó, aperta esse botão, aperta aquele, pronto, mas ele te faz refletir bastante sobre isso. Então eu recomendo. Se você quiser, eu vou tentar deixar o link aqui na descrição para caso vocês queiram também estudar e, enfim, estarmos juntos nessa daí. Convido vocês a fazerem parte lá. E aí, por fim, né, para fechar o vídeo aqui, uma coisa que eu aprendi agora fazendo tráfego e olhando mais de perto, otimizando toda semana, etc, etc,
é que tráfego varia muito. Então, quando eu mostro o resultado para vocês aqui, de um custo de aquisição de 209 por venda, depois 187, eu sei que isso aqui é basicamente a mesma coisa, tá? Assim, eu só consideraria que a gente teria tido uma melhora realmente nas campanhas se a gente saísse de 200 para 140, para 100, para 80. 209 para 187 é uma coisa que, assim, dentro de uma semana ele é 250, depois da outra semana ele é 150, assim, varia pra caramba. Então eu tava ficando muito preocupado, vamos dizer assim, com a performance do tráfego, às vezes semana a semana, eu olhava às vezes 2 vezes na semana, todo dia. Então aquilo vai deixando você maluco, assim, né? É que nem em bolsa de valores, né? Você tem que investir, deixar lá e esquecer um pouquinho. Se você ficar olhando o tempo inteiro o seu dinheiro variando, você vai ficar maluco. Então, para você que está começando agora, já se liga nisso, tá? Não surta muito, não. Faz parte da jornada do tráfego você pegar um pouco dessa variabilidade. Eu vou passar a otimizar semanalmente, porém a fazer uma análise mais crítica dos resultados uma vez por mês. Ou seja, toda semana eu vou ver aquilo que está performando melhor e aumentar o orçamento, diminuir o orçamento. Mas assim, essa análise do tipo assim, está funcionando ou não está, para mim ela vai ter que ser mensal. Né? Melhoramos ou não melhoramos? Ganhamos mais assinantes por um preço melhor ou não? Isso eu só vou conseguir responder ali mês a mês. Eu acredito que já é um horizonte que, se der uma diferençazinha legal, você já vai conseguir saber. Beleza? Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo.